Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amados alunos do Instituto Teológico Atos 1:8. Estamos aqui, meus amados irmãos, para a nossa terceira aula da matéria Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, né? Hoje nós vamos trabalhar no seu material aí. Espero que você, na hora que você estiver pronto para ver esse vídeo, você esteja aí com o seu exemplar da Bíblia Sagrada e, claro, o seu material, o seu livro. Olha ele aqui, ó. É isso aí. Então, nós vamos compreender hoje das páginas 125 até a página de número 130, tá? Essa vai ser a nossa matéria de hoje. Então, assim, é só uma revisão, os pontos que nós vamos salientar, para o vídeo não ficar extenso, porque o que eu quero de fato de vocês, meus amados irmãos, é que vocês analisem o conteúdo, né? O seu material de estudo. Eu faço questão que todos vocês façam isso, amém? Eu já falei aqui em ocasiões passadas e vou falar novamente. Por exemplo, na página 125, você vai ver aí o título Revisão Geral, na metade da página aí. Essas revisões é muito importante vocês analisarem, porque é conteúdo de prova, tá bom? Então já estou adiantando, já estou, como diz, facilitando um pouco para vocês, né? Então atente aí, então aqui, o que vai ter nessa revisão? Foi justamente aquilo que nós estudamos na aula passada, que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele revela atributos de uma pessoa, né? Que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Falamos um pouquinho também sobre símbolos do Espírito, como fogo, vento, óleo, né? Que o Espírito Santo está ativo na criação. Enfim, foram os temas que nós vimos na aula 2. E hoje, na aula 3, nós vamos iniciar aqui, meus amados irmãos, a partir da página de número 126. O primeiro tópico, tá? Que ele aborda é a adoração e o louvor. Irmãos, lá em João, capítulo 16, versículo 14, está escrito, Jesus falando acerca do ministério do Espírito Santo, disse o seguinte, que ele me glorificará, né? Jesus estava falando. Então, meus irmãos, uma das ênfases da obra do Espírito Santo em nossas vidas é nos conduzir a uma vida de adoração. E quando eu falo de vida de adoração, não é somente nos limites do culto, tá, irmãos? É adoração, como é que eu posso dizer, como estilo de vida. Foi aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, quando a mulher estava lá em dúvida qual era o verdadeiro lugar da adoração, se era no monte ou se era no templo. Jesus falou assim, olha, nem neste monte, nem neste templo, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, porque Deus é Espírito. Olha a referência que se faz, nós já falamos isso aqui, né? A referência ao Espírito Santo. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, meus irmãos, como é que eu posso dizer, meus irmãos, qual é a melhor forma de louvor a Deus? A melhor forma de louvor a Deus é vivermos uma vida piedosa. O que é viver uma vida piedosa? Uma vida devocional, uma vida de comprometimento, uma vida de obediência, uma vida de reverência, uma vida de temor. Por exemplo, quando você está sozinho, quais são as suas atitudes? O que seus olhos têm visto? Onde seus pés têm ido? Isso revela, irmãos, o verdadeiro culto a Deus. Como já dizia certo pregador há um tempo atrás, ele dizia o seguinte, se não existe culto na vida, não pode haver vida no culto. Vou repetir, se não há, culto na vida, não pode haver vida no culto. O pastor Raimundo de Oliveira, saudoso pastor Raimundo de Oliveira, ele diz que você glorifica a Deus, você adora a Deus, até quando você está passando pela rua e você retira dali, por exemplo, uma casca de banana, e você evita que alguém passando por ali venha se acidentar. Então tudo é para a glória de Deus. E esta obra, o Espírito Santo, ele realiza em nossas vidas. Claro, se nós abrirmos o nosso coração e permitirmos. Então, bem interessante aí. Queridos, na página de número 126 ainda, ele fala sobre a relação do Espírito Santo com o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto que ele coloca é que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né?
que é o milagre da concepção virginal, que foi aquilo que o anjo Gabriel falou, né, para Maria, mãe de Jesus, que ela conceberia do Espírito Santo, que seria um milagre, que seria uma concepção virginal, porque o que seria nela gerado seria a obra do Espírito Santo. Também, Jesus ele foi ungido pelo Espírito. Quando nós falamos de unção, irmãos, não vamos confundir unção, por exemplo, com técnicas de oratória, né? Pessoas que mudam a voz, por exemplo, na hora que vai pregar, na hora que vai falar. Isso é técnica de oratória, mas isso não é necessariamente unção. Unção, irmãos, a palavra unção literalmente quer dizer o seguinte: é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para o exercício de um ministério ou de uma atividade, tá? Então a gente vê vários exemplos disso lá no Antigo Testamento, como quando reis, profetas, sacerdotes eram ungidos para uma determinada atividade, ministério. Homens, por exemplo, como Bezalel e Aloabe, que foram ungidos para serem artífices, né, ourives, para poder fazer ali os materiais em ouro, prata, em pedras preciosas, como por exemplo os objetos ali do tabernáculo. Enfim, então quando nós falamos de unção, falamos de capacitação, tá? Dada pelo Espírito para o exercício de um ministério. Jesus também, irmãos, ele foi guiado pelo Espírito Santo. A gente vê claramente ali, principalmente no que tange ali a tentação, a Bíblia diz que foi o próprio Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que o Espírito Santo ele guiava, né? Jesus Cristo fazia referência sempre a isso. Ele fala: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, eu realizo sinais pelo Espírito de Deus, e prova que é chegada a vós o reino de Deus. Então Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo, e Jesus ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos, tá? Pleno do Espírito, né? É o que diz, por exemplo, lá em Atos 10:38, né? Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aplicando para nós também, nós podemos também exercer a nossa vida e o nosso ministério, o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus, no poder do Espírito. Por quê? Porque assim como Jesus, nós não fomos concebidos, vamos dizer assim, propriamente a semelhança de Jesus, mas nós fomos gerados de novo pelo Espírito. É o que nós chamamos de regeneração, que é o nascer de novo, que Jesus falou lá para Nicodemos, né? Que tem que nascer da água e do Espírito. Então o Espírito Santo opera em nós o novo nascimento. Nós também somos capacitados pelo Espírito Santo para exercer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Aleluia! É necessário que nós, como filhos de Deus, possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e pedir a cada dia, né, irmãos, todo dia quando acordarmos, que seja a nossa primeira menção, que seja a nossa primeira palavra: Espírito de Deus, me guie em mais esse dia, dentro do centro da tua vontade. Maravilha. E também sermos plenos, né? O apóstolo Paulo ele fala de 3 características de um crente que é cheio do Espírito Santo. Esse texto você pode conferir, tá? Pode pausar o vídeo e ver lá em Efésios capítulo 3, dos versículos 14 até o 19, né? Quando ele fala sobre a plenitude de Deus. Então ele fala que um crente cheio no Espírito Santo, pleno de Deus, ele é um crente que vive em oração, ele é um crente cheio de fé e ele é um crente cheio de amor, que compreende a largura, a profundidade e a grandeza do amor de Deus, que excede todo entendimento. Então, são essas 3 características que, né, às vezes tem pessoas que acham que ele só é cheio do Espírito Santo quando ele está pulando, quando ele está rodando, quando ele está se alegrando, quando ele está batendo palma. Posso dizer que também, mas a plenitude do Espírito se caracteriza nisso aí: fé, vida de oração e amor de Deus no coração. É isso aí, meus amados irmãos. Vamos pular aqui para a página de número 127. Eu quero destacar logo aqui o versículo que está lá no início da página, que é um texto aí de Efésios 1:17. E você pode estar tudo aí, tá, irmãos, no material de vocês. Você pode ler também em 1 Coríntios 2, do 9 ao 14, e também João 16, do 14 ao 16. Mas eu vou ler só aqui Efésios 1:17, que é o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, irmãos,
que nós possamos orar e pedir a Deus para que nós possamos conhecer mais e mais o Senhor. E o Espírito Santo, ele opera eficazmente nisso, porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quem é que conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está no homem? E quem é que conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Porque o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha que coisa linda. Então, se o Espírito Santo, ele prescruta até as profundezas de Deus, irmãos, vamos então pedir essa sabedoria do alto, para que nós possamos conhecer os propósitos, os planos do Senhor, a vontade do Senhor cada vez mais para a nossa vida, e o Espírito Santo, ele opera nisso. Irmãos, ainda na página de número 127, no quinto parágrafo da página, 1, 2, 3, 4, 5, isso, que começa assim: o Espírito Santo veio a este mundo como agente transformador e fortalecedor. O batismo com o Espírito Santo nos capacita para darmos prosseguimento à obra de Cristo aos homens. Irmãos, como vai falar aqui na página também, nós pentecostais, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta da salvação. Porque o Espírito Santo, ele também opera para a salvação, claro, porque é ele que convence da justiça, do pecado e do juízo. Mas nós, pentecostais, nós cremos que após salvação existe uma bênção posterior, que é a bênção do revestimento de poder, que capacita o crente principalmente para o exercício da obra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou isso bem claro no livro de Atos, no capítulo 1, tem duas menções. A primeira ele cita aqui, está no penúltimo parágrafo da página 127, que é o texto de Atos 1:5, capítulo 1, versículo 5, que ele diz que, e o próprio Jesus disse, né, que João batizou com água, mas eles seriam batizados no Espírito Santo. Aqueles discípulos já eram salvos, irmãos, tá? Eles já eram salvos, tá? E em Atos 1:8, Jesus fala bem claro: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Então, a virtude do Espírito, a efusão do Espírito sobre a vida daqueles discípulos no dia de Pentecoste, registrado em Atos, capítulo de número 2, era um grande propósito testemunhar. É tanto que naquele dia ali, Pedro pregou a mensagem e quase 3.000 almas se renderam ao Senhor naquele dia. E se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que a ênfase dos discípulos estava nisso. Um exemplo claro, vou citar só mais um aqui para a gente pular para o próximo ponto. Atos capítulo 4, a igreja estava sendo perseguida, estava sendo até mesmo proibida pelos líderes religiosos daquela época a eles pararem de pregar, pararem de ensinar no nome do Senhor Jesus. E eles fazem uma oração maravilhosa, dizendo: Senhor, enquanto eles nos afligem, enquanto eles nos perseguem, estenda as tuas mãos para operar sinais, para operar maravilhas, né? E aí o texto conclui dizendo, no capítulo 4, no versículo 31, dizendo o seguinte: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa para a glória de Deus. Então é isso. Poder do Espírito sobre nós, para que nós possamos ser testemunha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos, leia o seu material. Eu vou me deter aqui, meus irmãos, apenas a mais um ponto. E esse ponto, ele é um ponto crucial do nosso estudo de hoje. Por quê? Porque na página 129, por exemplo, tem o título aí, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, queridos, lá no módulo de hamartiologia, nós estudamos sobre esse tema. Inclusive, tá? Eu vou pedir os irmãos, tá? Para você, se você ainda não, entendeu? Lá na página de número 57, tá? 57, isso mesmo. 57 até a página 57 e 58, tá? Fala sobre essa questão do pecado imperdoável, que é justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Dá uma lida lá na página 57 e 58 e também uma lida aqui na página 130, tá bom? Porque eu quero me deter aqui, já indo para o ponto final desta aula aqui, meus amados, eu quero ir aqui para
Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, esse texto, ele é um pouco polêmico. Por quê? Os pentecostais, eu não vou dizer todos, mas quase que no geral, eles acreditam o seguinte, e eu já acreditei assim também, tá? Eu quero que os irmãos entendam assim, que batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa. É tanto que muitas expressões que são usadas na igreja referindo a fogo se referem ao batismo com o Espírito Santo. Eles usam muito isso. Até hinos, né? Me batiza com fogo, vem fogo, bendito fogo. Porque eles relacionam o fogo com o batismo com o Espírito Santo. Só que se nós observarmos, irmãos, o texto que nós retiramos isso aí, ele está aí, tá? Ele coloca apenas o versículo 11 de Mateus 3, que está aí na página 129 do seu material. Porém, eu gostaria que você lesse o material, e aqui, meus irmãos, caso você não concorde, nós estamos abertos aos irmãos aqui para poder explicar, para poder esclarecer, tá? Eu quero deixar bem claro que eu creio no batismo no Espírito Santo. O que eu quero deixar aqui bem claro é que a expressão batismo com o Espírito Santo e com fogo não são as mesmas expressões. Nós vamos entender aqui, tá? Inclusive ele discute, né, essa questão entre as páginas 129 e a página 130, tá? Mas diante do que eu li, tá? Eu quero passar para os irmãos. Mas eu quero usar a Bíblia, e a Bíblia é a nossa referência maior, claro. Quando você vai lá para o texto de Mateus, capítulo de número 3, é muito importante, irmãos, a gente analisar o contexto. O que é o contexto, irmãos? São os versículos que antecedem ou que sucedem o texto em análise, tá? Então, qual é o texto analisado? É o versículo 11. Mas vamos entender, veja que o texto se passa no discurso de João Batista, tá? Mas veja o que João Batista, ele fala no versículo 10, indo lá para Mateus 3, lendo o versículo que é anterior ao versículo em análise, que é o versículo 11 de Mateus 3. No versículo 10, ele diz o seguinte: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aí vem o versículo: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, meus irmãos. Agora olha o versículo 12, que é o versículo que sucede o texto em análise. E em sua mão está a pá, ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Eu pergunto para vocês, irmãos, fogo no versículo 10 e fogo no versículo 12, que é o contexto, está falando de quê, irmãos? Está falando de juízo. Veja que fala que a árvore que não dá bom fruto vai ser lançada no fogo. E no versículo 12, ele ainda complementa dizendo que a palha será lançada num fogo que não se apaga. Isso é referência a juízo, irmãos. Sim, ao inferno. É o que o texto está dizendo. Fogo que nunca se apaga. Aí você pode questionar e falar assim: não, mas lá no livro de Atos, capítulo 2, foram vistas línguas como que de fogo. Sim, irmãos, o fogo tem vários simbolismos que representam o fogo. Naquele sentido ali, o fogo representa o Espírito Santo, mas ali não tem, por exemplo, uma referência a juízo, muito pelo contrário, tá? Mais no sentido purificador mesmo, como comentou o nosso amado estudioso, né, teólogo, pastor Luciano Subirá. Ele interpreta dessa maneira e eu acho correto. Por quê? Agora eu vou para o livro de Atos, irmãos. Veja que toda vez que nós temos incorrência no batismo com o Espírito Santo, não se tem a referência do fogo. Olha lá, ó. Em Atos 1,5, Jesus disse, né? Olha aqui, ó, Atos 1,5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não tem a referência ao fogo. Outro exemplo, lá na casa de Cornélio, no capítulo 10, quando eles recebem, né,
o batismo no Espírito Santo, tá? Veja que não tem referência, por exemplo, quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo, não tem referência ao fogo, porque apenas ouviam eles falar em línguas e magnificar a Deus, tá? Também lá em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, tá? Quando ele fala assim, ó, que Paulo pergunta se ele já conhecia o Espírito Santo, quando crestes, eles falam que nem conhecia, nem sabia que havia Espírito. Então, Paulo diz, né, em que fosse batizado, ele diz no batismo de João, Paulo diz, ó, João batizou para arrependimento, mas Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E lá no versículo 6 diz assim, ó, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Então não tem referência a fogo, irmãos. Então, essa referência de associar o batismo com o Espírito Santo com o fogo está baseada em Mateus capítulo 3, versículo 11. Porém, irmãos, se você observar o contexto, fogo ali não está falando, né, o que é a mesma coisa de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, fogo é outra, fogo é juízo. Eu quero que os irmãos, gostaria muito que os irmãos compreendessem isso aí. Mas caso os irmãos estejam em dúvida, nós estamos dispostos aí, meus irmãos, a compartilhar, a discutir o assunto, né, no bom sentido, discutir no bom sentido, respeitando, claro, sempre uns aos outros, mas tentando entender cada vez mais o texto, tá? Então, eu sei que é um tema polêmico, leia aí o seu material, compreenda aqui o que eu argumentei para os irmãos aqui, né, lendo aí os textos de Mateus e também os textos de Atos que faz referência ao batismo com o Espírito Santo, tá? E se ficar dúvidas, os irmãos podem entrar em contato conosco, que nós estamos aí dispostos, tá, irmãos, a ajudar os irmãos, tá? É bem provável, meus queridos irmãos, que a nossa quarta aula, ela vai ser gravada. Então, a nossa quarta aula, ela possivelmente vai ter um tempinho maior, tá? Ela deve ter um tempo aí de 50 minutos a 1 hora, tá? Eu vou gravar ela ao vivo, fazer uma aula ao vivo e vou gravar, tá? Que nós vamos compreender aí das páginas 131 até a página de número 136, ok? Que Deus abençoe, continue estudando, tá? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer para os irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.